porque tem um deputado do União que foi cobrado, e aí perguntaram pra ele por que ele votou contra, e ele justificou que ele apertou o botão erroneamente. Como é que é? Danilo Forte fez a mesma coisa, eles erraram o botão. Tava assim, não, né? Danilo Forte também errou o botão. Tá fraco, hein, Danilo Forte? Errou o botão. Nossa! Surreal. Dei o botão errado. Mas vamos para a notícia do dia. Acho que essa é o grande soco na boca do estômago do brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, sempre na noite, né? Sempre na calada da noite. Calada noite preta. Será que podia cantar essa música ainda, Geisiane? Pode. Pode? Então tá bom. Então, na calada da noite de ontem, o primeiro projeto da regulamentação da reforma tributária, com, 336 votos favoráveis, 142 contrários e 2 abstenções. Aí eu pergunto, cadê a oposição? O maior congresso de oposição da história. Fake news! Fake news! Então, a proposta que foi aprovada estabelece uma trava. Pode falar trava ainda? Pode. Trava para a alíquota do novo IVA, que não deverá ultrapassar, olha que baixinho, hein, Bruno Musa, 26,5%, e inclui as carnes na cesta básica com imposto zero. Quem é o maior produtor de carne do Brasil? JBS. Quem é dona da JBS? Os irmãos Wesley, safadão. Os irmãos Wesley. Eles vão ter menos imposto? Vão ter. A carne vai ser tributada. A inclusão das carnes aconteceu após pressão do setor de alimentos, da bancada do agronegócio e da defesa do próprio presidente Lula. Contrário à inclusão das carnes na cesta básica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o impacto na alíquota padrão será grande, ou seja, os outros empresários vão sentir na sambiquira o alívio que os irmãos Wesley tiveram na carne. O governo sugeriu ao Congresso também uma espécie de gatilho para que o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo cobrado sobre o lucro das empresas, só seja possível caso a arrecadação para compensar a desoneração da folha se mostrar ineficiente. Por decisão do Congresso, a política de desoneração foi prorrogada até 2027, mas acabou suspensa por uma decisão liminar do STF em ação movida pelo governo federal. E aí, Musa, quem vai ganhar, quem vai perder, ou nem quem ganhar, nem quem perder? Qual é que é? Eu fiquei acompanhando ontem essa negociação, quando eu estava tendo a votação ali ao vivo à noite e tal. Tem uns grupos que eu vou recebendo que vai sendo aprovado. E tem uma frase que não parava de vir à minha cabeça. Nunca antes na história desse país. Não, essa vem direto. Vocês devem conhecer o Arthur Morrison lá da Brasil Paralelo, que é um amigo meu. Quando você entra no Instagram dele, está escrito assim: meu papel é fazer você odiar o Estado. E quando eu... Isso é discurso de ódio. Pode ser, Tomar né? cuidado. Não pode mais falar isso também? Não pode. E eu realmente, quando eu via o que vinha saindo, vai, volta, negociatas e o resultado final aprovado, eu realmente olho e falo, genuinamente eu odeio o Estado e eu acho que não tem nada de bom que sai de lá. Quanto mais você via essa negociação, mais você olhava... Você via essa negociação pensando, né? 44 mil por mês, fora as benesses. Mês que vem só vão trabalhar 6 dias. 528 vezes a renda. 9, 10 e 11. Lembra que a gente mostrou ontem o gráfico? 528 vezes a renda para sustentar políticos no Brasil, a renda média brasileira, que é o país que mais gasta com políticos no mundo, disparado. Cada vez mais eu me via à margem, não podendo fazer absolutamente nada por aquilo que um grupelho de pessoas estavam lá decidindo como serão as nossas tomadas de grande parte do que nós produzimos pelos próximos anos. Das nossas pessoas físicas e das nossas empresas. Um grupo de lobby negociando, carne bovina entra, carne suína também. Agora... carro a combustão é imposto do pecado. Olha, bebida destilada é isenta, mas a bebida destilada paga, mas a cerveja paga menos.
eu me sentindo à parte, falando, nós temos que obrigatoriamente aderir a tudo isso. Que ambévica essa decisão, que ambévica. Aderir a tudo isso e olhar e falar aonde nos cabe discussão, onde nós temos voz aqui. Nenhuma. Então a discussão era, queijos estão isentos, mas queijo Minas tá ou só queijo prato? Eu não tô brincando. É isso. Eu não tô brincando. Isso rolou mesmo. E o queijo coalho? Entrou também o queijo coalho. Mussarela entrou. Mussarela entrou. Então, olha a discussão. Pode, claro. Faz parênteses. Tem um filme, talvez vocês devam ter assistido um filme chamado A Vida de Brian, do Monty Python. Sim. Tem um momento que eles fazem uma paródia. Eu sou católico apostólico romano, mas não tenho nada contra a comédia. Mas tem uma paródia que eles fazem no momento que Jesus está no Sermão da Montanha. Quem já assistiu comício sabe que o pessoal da turma do gargarejo ouve tudo. O pessoal lá do fundão não ouve nada. Aí tem uma hora que Jesus está no Sermão da Montanha, o pessoal lá atrás olha e fala assim, o que ele falou? Aí o cara responde para ele, ele disse bem-aventurados queijeiros. Aí o cara, que bobagem, cara, isso é uma alegoria, ele tá falando dos laticínios em geral. Quando eu vi essa discussão, eu lembrei da história da vida de Brian, cara. É completamente ridícula, é quase isso. Não, isso é uma alegoria, tá falando dos laticínios em geral. Então coloca isso, coloca aquilo, que não tem fundamento científico nenhum. Então, queijo coalho entrou. Queijo mussarela entrou, queijo Minas entrou. Então, olha o nível da discussão. Entrou. Né? Serra da Estrela. Foie gras não entrou nos molhos. Então, juro por Deus. Juro. Esses queijos, eles são os mais acessíveis, né? Sim. Interessante pensar nisso também. Então, meu ponto é... Cheddar. Aonde nós entramos como sociedade nessa base dessa discussão? Eu tô curioso. Gente. Eu tenho aqui descrito, eu te mando. Tá. A hora que o outro for comentar, você procura a lista aí, a gente fala, mas termina o teu raciocínio. Eu tenho aqui. Mas o meu ponto é justamente esse. Nós estamos completamente à margem de meia dúzia de pessoas que estão decidindo o nosso destino enquanto indivíduos e enquanto as nossas empresas. O que o grupo de conveniência deles querem como isenção, só que eles jamais cortarão do bolso dele. Acabei de receber uma matéria em que o Haddad falou, a isenção da carne é uma vitória de Lula. Claro, isso tem que ser colocado agora na mídia, que é uma vitória do Lula, porque a carne o pobre consome graças ao presidente do amor. E aí, essas isenções... Só por isso a carne é lei possível. Só que o grande ponto é que todas essas isenções negociadas fazem com que caia uma arrecadação e alguém vai ter que pagar por isso. Os impostos vão subindo. E vão subindo para outros setores, porque os amiguinhos deles, como o Joesley e tantos outros, têm que ficar isento de pagar. Então isso aqui é uma papagaiada, assim, onde realmente a sociedade está pouco envolvida nisso, estão pouco se preocupando com o destino na economia, com a eficiência das empresas, nada. Estão preocupados com o grupo de apoio deles e com a troca de emendas parlamentares que eles vão receber para aprovar ou não aprovar. Isso aqui é patético. A caricatura, se você fazer uma charge de ontem à noite, para mim seria aquele queijo furado com os ratos dentro. Não é? Boa. Quem quer desafiar esse tema? Você sabe que ontem o Pavinato estava, os repórteres lá que cobrem Brasília dizem que poucas vezes viram tantos lobistas atuando, inclusive ex-deputados, ex-ministros do Supremo, porque a coisa envolve tantos setores... O Dirceu estava lá, será? O Dirceu não se tem notícia, mas provavelmente estava em algum hotel próximo ali. Mas o que se tem notícia é que nunca se viu tantos lobistas ali atuando, né? Ou uma das vezes que teve mais. E é importante lembrar também que os governadores também pressionaram muito para essa reforma acontecer, porque os favorecia. E não existe na prática uma reforma que vai diminuir impostos, porque o governo federal precisaria abrir mão de recursos, não é? A reforma é sempre para aumentar impostos. O discurso é um, mas a prática é aumentar impostos. Inclusive 11 deputados do PL, incluindo o Tiririca, né, aqui por São Paulo, votaram a favor. Então, já se especula, inclusive, que o PL... Ele não sabe o que ele está votando. Ele não sabe. Não, mas especula-se que deveriam expulsá-los, eu não sei, mas deveriam, no mínimo, uma cobrança, volta dele, sabe, com relação a eles. Os caras que ele contrata. Os próprios destaques foram ignorados, tinham vários destaques foram ignorados, eles pegaram um pequeno grupo ali, os textos foram passados em cima da hora, como o Marcel Van Hatten falou, e ele na hora derrubou o texto e acabou virando a notícia que ele derrubou o texto em vez do conteúdo. A questão do cashback também é super confusa, porque vai ter um cashback para reaver os impostos para quem é mais pobre, porque na prática não vai acontecer isso, né? Eu vou pagar agora porque depois eu vou pegar o imposto de volta, assim. Foi realmente um dia muito triste para o Brasil e vai aumentar os impostos, a prática é isso. João, olha, o que o Bruno colocou
É maravilhoso pelo seguinte, porque ele mostra que não tem nada de técnico naquilo. Você complementou quando você mostrou a quantidade de lobistas. Foi apenas uma negociata política para resolver um problema pontual. Era tanto lobista que a música que ele estava ouvindo era... Mas detalhe, são duas coisas. A gente fala que os governadores também mandaram lobistas. É uma afronta os governadores fazerem isso. Porque, como sempre, os governadores também não entendem que o grande problema aí... A base é o Pacto Federativo. Tem repetido isso sempre. É o Pacto Federativo e não essa porcaria. Isso aí já foi pro vinagre. Mas em detalhe, se você for falar tecnicamente apenas da questão dos impostos, de uma reforma tributária, eles não resolveram o problema principal, que é o que afeta se você quer fazer realmente uma reforma tributária no país. Estão afetando o consumo. Como é que você continua tributando, em especial, o consumo? Porque é isso que eles fazem. Se você tributa o consumo, você joga todo o encargo para o empresário, que o empreendedor que vai ter uma carga de problemas para resolver, e ele vai fazer investimentos no Brasil quando e como, exceto se ele for amigo do rei e ele tem um benefício para comprar uma empresa de energia elétrica que 3 dias depois diz, não, fica tranquilo, porque toda a conta que você tem que pagar para gente que vai pagar o povo, esse bando de otário. Isso. Como é que vai ficar a tributação do pão de queijo? Eu tenho muitas coisas de... Como é que vai ficar pão de queijo agora a tributação da chipa? É uma alegoria. Eu só queria falar uma coisinha. Do misto quente. Porque o misto quente é o presunto, né? Que é da JBS. Tem o queijo. E o queijo também não vai ter. Mas qual é o tipo de queijo? Qual é o tipo de queijo? Mas o pão, aí o trigo vai ficar caro. Nossa, que confusão. Eu só queria... Mas fica tranquilo, a reforma foi para facilitar. Foi só para facilitar. Fizeram um imposto único dividido em 7. É ótimo. Foi 7 ou 5, sensacional. Eu só queria falar uma coisa, porque tem um deputado do União que foi cobrado, e aí perguntaram para ele por que ele votou contra, e ele justificou que ele apertou o botão erroneamente. Como é que é? Então, é esse o nosso... Quem que é o deputado que fez isso aí? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Ele é o deputado do Partido União, o nome dele é Padovani. Disso é uma reforma que vai durar sei lá quantas décadas. Ele, então é o cara que tá brincando lá de votar. Padovani do União Brasil errou o botão. Danilo Forte fez a mesma coisa. Eles erraram o botão. Tava assim, não, né? Danilo Forte também errou o botão. Tá fraco, hein, Danilo Forte? Errou o botão. Nossa! Dei o botão errado. É isso aí. O importante é que vai aumentar o imposto. Isso. É isso. Vai aumentar. Mas assim, a gente tá rindo pra não chorar, porque olha o tamanho do despreparo dessas pessoas. Eu apertei um botão errado. Não, e é assim, nós vamos isentar tudo isso e o presidente da Câmara fala, a gente não sabe quanto que a gente vai ter que pôr no botão dos outros para dar essas isenções.